Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 64. Oi, gente, tudo bem? Antes de continuar o episódio anterior, o Dose de Energia número 63, nesse episódio de 64, eu vou falar de mais um texto que eu encontrei meu aqui, que eu fiz dia 9 de março de 2018, às 11h26. Foi quando eu comecei a escrever. Eu gosto de colocar a data e o horário que eu estou escrevendo, até para saber o momento que eu estava inspirada e tudo mais. E eu anotei que foi, eu não sei se foi exatamente nesse dia que eu assisti o filme Iron Man 3, e eu tirei uma frase desse filme que fala assim: nós criamos nossos demônios. Então, para o título de hoje, no episódio de hoje, eu coloquei o que falta. Esse é o título para dizer assim: a gente tem tanta vontade, a gente tem tantos sonhos, o que falta para a gente realizar? E aí eu coloquei no meu texto assim, que eu deveria fazer mais o exercício de sair de mim e ver como estou agindo nessa minha vida, o que tem sentido e o que vale a pena. Eu sempre quis escrever, e por que eu não comecei ainda? Se é algo que eu quero tanto, por que me toma tantos anos para começar? Controlar nossos pensamentos e com isso nossos sentimentos. Mais uma vez voltando, nós criamos nossos demônios. A gente coloca desculpa, a gente coloca justificativa na nossa cabeça. E são as nossas ações que vão afetar a nossa vida. E cada um tem motivos e assuntos diversos para se preocupar. Não estão pensando em você o tempo todo. Então você não precisa ficar jogando justificativas. Precisamos viver mais uma vida com mais significado, estar mais consciente o tempo todo. Mais uma vez a palavra consciência, que eu sempre falo e que já era muito presente para mim então em 2018, na verdade faz anos já isso. E eu falo que a gente precisa desligar o piloto automático e contemplar mais a vida. A gente precisa apreciar a vida e não só viver porque é mais um dia que eu acordei. Não, se você acordou, você tem aquele dia para aproveitar, para crescer, para fazer alguma coisa, aproveitar. A gente precisa olhar ao redor e agradecer por tudo que a gente tem. E não ter medo de buscar o que a gente acredita. E mais uma vez, dentro de todas as coisas que a gente faz na vida, a gente precisa entender que os benefícios, os resultados são consequências do trabalho bem feito. Quanto mais amor a gente coloca nesse trabalho, mais amor a gente recebe. E é assim com tudo, gente, com a família, com o trabalho. Quanto mais amor a gente se dedica, mais a gente vai receber depois. E quando a gente faz alguma coisa com um amor verdadeiro, a gente não faz ele com a intenção do resultado. Aqui é só para lembrar que sim, um dia você vai ter o resultado. Mas quando a gente faz com amor, a gente está tão feliz fazendo aquilo que a gente não pensa no resultado. Esses dias falei com uma amiga: goste do que você faz. Seja feliz naquilo que você está fazendo, que o resultado vai vir. Eu sei que a gente fica ansioso para ver o resultado. Eu quero ter dinheiro agora, eu quero ter sucesso agora. Mas para você ter uma base bem boa, a gente precisa trabalhar com amor, a gente precisa trabalhar com mais consciência. E o resultado vai vir. Eu sou super otimista, eu sei, por tudo que eu já passei e passo ainda, que um dia eu vou ver o resultado. Mas se eu focar só no resultado, só lá, eu não vivo no momento presente. Eu vou estar vivendo só no meu futuro. Então eu preciso criar a cada dia momentos de mais amor, mais dedicação. E eu continuo aqui o que eu coloquei: menos planejamento e mais ação. Eu já falei isso em outro podcast. Sim, é importante planejamento, mas quando a gente começa a planejar demais, acaba isso virando uma desculpa, uma justificativa, mais uma vez, para não agir, não fazer o que a gente quer fazer.
Então, sim, planejamento é importante, mas não tão importante quanto tomar a decisão e já começar a sentir, a ter os tropeços e levantar e continuar. E eu coloquei aqui, espalhar o amor, a consciência plena da vida, abrir os olhos, realmente fazer com que a gente enxergue que a gente vive num modo zumbi, que é um modo que não tem consciência. A gente faz uma rotina sempre, inclusive com coisas que a gente gosta, com hobby e tudo mais, mas é tão zumbi, tão automático, que a gente esquece de viver a vida. Então, é de fazer algo diferente na rotina, sair da rotina e ir lá no mundo procurar o que está acontecendo. A gente deve deixar de seguir a boiada, vou fazer só porque todo mundo está fazendo. Aqui eles usam muito fit in, que você tem que estar sempre se adaptando ao modo como o grupo tá. Então, você deixa de ser você se molda em alguma coisa que você não é, que nem você se reconhece, só para você fazer parte de um grupo onde que vão te deixar entrar porque você ficou como eles. E isso não é viver, porque daí você acaba ficando doente porque nem você se reconhece mais. Dê a chance para os seus sonhos. A adrenalina é um antídoto mágico que nos faz capaz de tudo, até do que parece impossível. A adrenalina, ela vem quando a gente tem medo, quando eu falei para vocês no podcast de ansiedade, que ele fala que quando a gente está em perigo ou que alguma coisa é muito nova, o corpo injeta a adrenalina e a gente começa a ficar mais ativo, digamos assim. A adrenalina é muito importante. Claro que na questão da ansiedade ela já vai às vezes ser exagerada, mas quando a gente coloca adrenalina para coisas no nosso corpo, ela faz com que a gente execute ações que a gente nem imaginava que fosse possível. Quem nunca escutou a história de uma mãe que conseguiu levantar um carro porque o filho estava embaixo do carro? Numa condição normal, sem adrenalina, sem um motivo tão grande, ela jamais conseguiria levantar esse carro. Mas é isso que a adrenalina faz. A gente é tão capaz de tanta coisa que a gente não tem noção. Porque a gente cria os nossos demônios, a gente cria as coisas dentro da nossa cabeça que nos falam que a gente não é capaz, mas a gente pode tudo. E quando assim a gente acredita. E mais uma vez, é acreditar sem sombra de dúvidas. É acreditar 100%. É você ter absoluta certeza de que você consegue. Se você não está enxergando a tua oportunidade ainda, crie essa oportunidade. Lembrando que as cicatrizes nos deixam mais fortes, experiências nos amadurecem. O fracasso aparente é um impulso para uma vitória iminente. Sentir a derrota, sentir o gosto amargo da rejeição só deixa ainda mais saborosa a vitória que vai chegar. Tome esse xarope ruim, que lhe é para te fortalecer. Quantas vezes você teve que tomar um remédio que você sabe que é horrível, tampa o nariz, mistura com água, mas você sabe que se tomando aquilo, você ia se sentir melhor. É assim com a vida. A gente precisa tomar uns tapas na vida, precisa dar uma acordada, porque isso vai te ajudar com o teu futuro para você ter uma vida muito melhor. Só sabemos o que é vencer depois de ter sentido a derrota. A gente só dá valor para o calor quando a gente está sentindo frio. A gente só dá valor para o verão quando a gente está no inverno. E é assim que funciona. Então a gente precisa desses momentos difíceis. Então o que falta? O que falta se a gente já sabe que a gente precisa passar por tudo isso? A gente precisa dessas experiências. O que falta? O que falta para você ter uma vida com mais consciência? Para você viver melhor a tua vida hoje, não amanhã? Para você aproveitar o mais hoje, não amanhã? Porque o amanhã ainda não chegou, você só tem o agora. Então aproveite a vida agora. Que você fazendo ela da melhor maneira que você pode, o teu resultado lá no futuro vai ser muito lindo. Não existe, gente, nesse mundo, um número limitado de vagas para pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes e pessoas saudáveis. Todos podem ter isso. Tem aqueles que vão buscar e tem os outros que não vão. Mas não existe números limitados. Tá lotado agora, você que não tá saudável, espera para outra vida porque já era. Não é assim. Todo mundo pode.
Então torça pelos outros. Que isso te faça entender que você não precisa querer que o outro se dê mal, você não precisa querer quebrar uma outra empresa, o teu concorrente, para que você dê certo. Não, todo mundo tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Não quer dizer que se você quer ser rico, que você quer ter dinheiro, que você vai estar tirando dinheiro de alguém. Não, a abundância nesse mundo é infinita. Então queira que todos estejam bem, porque é bem mais gostoso, já falei isso em outros episódios também, que é muito melhor a gente ter pessoas felizes ao nosso redor do que você ser a única pessoa feliz. Quando você só pensa em você só quer o bem para você, você vai ter pessoas do teu lado que não estão felizes, que estão tristes, estão deprimidos, estão com vários problemas, e que graça tem viver a vida desse jeito, sendo só você feliz. Então o que falta? O que está faltando para você começar a viver a vida, para você começar a fazer o teu sonho? Vamos lá, gente. Seja um exemplo para os teus filhos, para tua família, para os teus amigos. O exemplo de coragem, de persistência. Inspire-se em alguém. Inspire-se e seja, então, a inspiração para os outros. Beleza? Era isso a minha mensagem para vocês hoje. E amanhã temos mais. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!